E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast. É claro, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcastzinho aqui. Hoje é dia 14 de janeiro de 2026 e vamos para mais um episódio dessa bagaceira aqui, o segundo desse ano de 2026, que é um ano que já chegou com tudo, hein? Olha, rapaziada, se eu tinha esperança nessas duas primeiras semanas do ano, eu já perdi tudo já. Eu acho que o 2000, o ano não muda, certo? Tipo, não, o ano muda, né? Pera aí, deixa eu tentar reformular o que eu vou tentar falar. O ano não muda as coisas. Tudo continua igual. Não muda nada. A vida continua igual, sempre foi, quando o ano muda. Porém, as pessoas mudam. Porque vira o ano, as pessoas fazem planos, fazem meta, começa coisas, termina ciclos, começa outros ciclos. Então, as coisas continuam igual, só que as pessoas mudam. E é as pessoas que fazem as coisas. Então, por isso que as coisas mudam. Só que quando tá ruim e vai ficar ruim. Então, às vezes, você tem que fazer o quê? Abrir os braços e aceitar a derrota, certo? É isso aí, pô. Neymar quase foi pra segunda divisão. Um dos maiores atletas aí que tem hoje em dia ativo. O cara quase foi pra segunda divisão. Você acha que ele tá preocupado? Pô, ele abriu o braço e aceitou a derrota. Ele falou: tô no Santos, esse é meu time, eu não tenho mais o mesmo futebol. Bola pra frente. Literalmente, né? No caso dele. Então, se o Neymar aceitou, por que a gente não vai aceitar? Certo? A derrota. Mas eu queria começar esse episódio de hoje fazendo um adendo ao último episódio. Eu queria falar uma coisa, porque assim, o último episódio, primeiro, pra mim foi o pior episódio desse ano aqui. Eu acho que vai ser difícil eu superar o episódio passado, porque foi um episódio muito ruim. Quando acabou, eu quase. Foi poucas vezes que isso aconteceu, já aconteceu algumas vezes. Eu quase deletei. Eu falei, eu não vou postar isso aqui nem ferrando. Só que eu já tinha gravado, já tinha sofrido o calor de gravar, o trabalho que dá fazer a gravação desse podcast aqui. Eu falei, quer saber? Vai ficar assim mesmo. Foi o que foi, então é o que é. Entendeu? Abraça a vida, abre os braços e aceite a derrota. E aí eu postei, né, o último episódio. E aí o Alvimar, ele me mandou mensagem. O Alvimar, ele é um ouvinte aqui do podcast, um ouvinte assíduo, assim, ele sempre escuta o podcast, sempre manda mensagem. Inclusive, um grande abraço aí pro Alvimar, ele sempre me ajuda também quando meu carro dá problema, ele sempre dá dicas do que fazer com o carro. É por isso até que eu fico falando aqui, tá? Vocês aí ficam perguntando, por que o André fala tanto do carro dele? É porque o Alvimar tá ouvindo e aí ele me ajuda, entendeu? Eu podia mandar mensagem direto pra ele, mas eu crio conteúdo enquanto eu recebo ajuda, você tá entendendo? Você tem que ter a mentalidade campeã também. E aí o Alvimar, né, ele escutou o último episódio e aí ele acabou com a minha, ele estragou totalmente a minha alegria. Eu queria até deixar aqui uma denúncia, né? Vai lá no Instagram do Alvimar e denuncia o Instagram dele, porque o que ele fez não se faz com o ser humano, não. Porque assim, poucas coisas na vida me deixam feliz, né? Me deixam contente, me deixam alegre. E aí eu contei no último episódio que eu fiz talvez aí um dos piores shows da minha carreira. Nesses 7 anos que eu faço stand-up, talvez eu tenha feito aí um dos piores shows. Tanto que, spoiler, as pessoas levantaram no meio do show pra ir embora. Não é porque eu ofendi alguém, não. É porque tava tão sem graça que as pessoas levantaram e foram embora. E aí eu contei, né? Isso aí, segurando pra não chorar. Um dia difícil. Quanto mais longe fica desse show, mais eu percebo o quão eu deveria parar de fazer isso aí. Mas aí foi difícil, mas eu vim aqui e contei pra vocês. Porém, foi um show ruim, foi sofrido, foi doloroso, mas foi num lugar muito chique. Foi num lugar muito de rico, assim, que foi um hotel fazenda lá na Serra Negra, que o bagulho parece uma cidade, mano. O bagulho parece uma cidade particular, assim, tá ligado? Tem várias casas, tem rua com nome, tem igreja, tem praça, tem polícia dentro da. Pô, você já foi em algum lugar que tem uma polícia lá dentro? No Etno Island tem tem os socorristas lá que às vezes nem sabe nadar, pô. Então, lá dentro é um lugar muito chique, assim. E aí eu nunca entrei num lugar chique, né? Não, quer dizer, eu já entrei em alguns lugares chiques, mas igual aquele eu nunca tinha entrado. E eu provavelmente nunca entraria se não fosse a comédia, né? E aí eu fiquei falando durante uns 20 minutos contando a parte boa, que é eu estar num lugar muito louco, um lugar muito foda, um lugar de rico que eu nunca estaria se não fosse pela comédia.
E também a parte sofrida que foi fazer o show e ser um dos piores shows que eu já fiz na minha vida. E aí, o Alvimar, ao invés de ele tentar me elucidar e me deixar feliz com a parte triste, falando assim, não, não, o show não foi ruim, ele nem tava lá, mas ele podia falar, não, eu tava lá, pô, foi muito bom. Eu nem ia saber também. Mas eu ia aceitar a mentira, eu ia entender que ele tava mentindo pra mim e me sentir melhor. Mas o Alvimar, ele estragou totalmente a minha alegria. Porque eu fiquei falando no episódio, né, nessa parte aí, eu falei que eu comi carne de lagarto. Porque na hora que eu fui jantar, era um restaurante top, assim, tá ligado? Lá dentro, lá era um buffet, assim, comida pra caralho, um monte de gente lá, tocando música ao vivo, assim, um monte de comida, um monte de sobremesa. Aí eu falei assim, pô, não vou pegar as comidas que eu como em casa, arroz, eu não vou comer arroz em casa, eu vou comer arroz top que tem aqui. Era um arroz com qualquer outra coisa, então eu falei, pô, vou comer isso aqui, nunca comi em casa esse arroz. Fui pegando as coisas que tinha lá, né, que eu achava que eu nunca tinha comido. E aí eu cheguei na parte da mistura, né, que eles chamam de acompanhamento, eu acho. Cheguei na mistura, tinha lá lagarto. Eu falei, puta, quando que eu vou poder comer carne de lagarto? Não vou, pô, o máximo é uma lagartixa. Eu nunca vou comer carne de lagarto. E falei isso aí, contei, dei risada e pensei, eu falei, caralho, eu sou um gênio do humor. Eu fiz associação de lagarto com lagartixa. Eu sou muito engraçado. Aí vem o Alvimar, com a sua destreza e conhecimento, e me manda mensagem. Você sabe que lagarto é o corte da carne, né? Eu achando que eu tinha comido carne de lagarto. E o cara estragou a minha alegria falando que é só a carne de normal, carne de vaca, carne de boi, sei lá. Só que é o nome do corte. Tem vários cortes, né? É o corte de lagarto. E eu achei que era carne de lagarto. Eu achei que eu tava comendo como é que é o nome daquele? Um teiu. Achei que era um teiu. Puta merda, o cara acabou com a minha alegria, mano. Pô, você sabe que lagarto é o corte da carne. Eu falei, puta, eu não acredito. E sabe o que é o pior? Assim, às vezes eu até falei pra ele, falei, mano, a burrice é uma dádiva. Porque assim, eu tava muito feliz pensando que eu tinha comido carne de lagarto. Eu era muito mais feliz. Quando você me falou que o lagarto é o corte, o nome do corte, eu fiquei triste. Por quê? Porque o conhecimento traz tristeza. A burrice traz alegria. Você só vê na pessoa feliz, pessoa pobre. Depressão é só em pessoa rica. Você merece a depressão. Você não vê pobre com depressão. Pobre com burnout. Não tem essas coisas, não tem. Isso é coisa de rico. Entendeu? E aí, o pobre, ele é muito mais feliz. O pobre, você coloca um jogo de futebol, uma cerveja na mão dele com amendoim, já era, pô. Um churrasquinho, pô, vamos fazer um churrasco. Já viu o pobre? O pobre falou, vamos descer pra praia. Olha a felicidade do pobre, é areia e água suja. É isso, pô. Pobre fica feliz com pouco, sabe? Então, por quê? Porque o pobre não tem o conhecimento. O pobre não sabe que existe. Se o pobre conhecesse, soubesse que existe o lugar lá onde eu fui, o hotel fazenda que eu fui lá em Serra Negra, o pobre ia ficar triste com a praia. Mas o pobre não tem esse conhecimento, entendeu? Então, não tô falando o pobre, tô falando que a ignorância, o fato de você não saber as coisas, às vezes é muito melhor. Então, eu era muito mais feliz quando eu não sabia que existia um lugar daquele. Agora eu sei que existe um lugar daquele e que eu não posso acessar aquele lugar. Então eu fico triste, entendeu? Então, eu achei que eu tinha comido carne de lagarto, maluco. Eu achei que eu tinha comido um teiu, maluco. E aí eu tava feliz. Mas aí ele veio e falou assim: não, não é não. Isso é o nome do corte. Aí eu falei: puta merda, agora você acabou com o meu dia. E sabe o que é pior? Porque assim, eu sou burro, né? Eu sempre fui burro, assim, muito, muito burro, assim. E o pior não é que essa informação foi nova pra mim. Rapaziada, o pior é que eu já sabia disso, mano. Você acredita, velho? Porque depois que ele falou, eu falei, puta, é verdade, mano. Porque era uma informação que eu já tinha antes. Só que é uma informação que eu acho que ela nunca ia me levar pra lugar nenhum. Não vai me levar pra lugar nenhum. Provavelmente eu vou esquecer de novo no futuro. Então, em algum momento, eu precisei lembrar qual é o nome dos especial do Bill Burr. Qual que é a sequência do especial do Chapelle? Qual que é o nome do especial que o Louis C.K. soltou em 2020? Eu preciso decorar essas coisas. Só que pra eu lembrar dessas coisas, eu preciso esquecer outras. E eu acho que o lagarto, que é o nome do corte, tava no meio dos arquivos que foi, que foi excluído do meu cache. E aí eu esqueci, pô. Então, não é que eu sou burro uma vez, eu sou burro duas vezes. Tá entendendo? Seja duas vezes sempre.
E aí, outra coisa, eu falei também que na hora que eu fui pegar, eu peguei a carne de lagarto, né? Que era lagarto top lá, que tinha acabado de matar lá no mato. E tinha um peixe que eu também não sabia que peixe que era. E eu falei assim, porra, esse peixe aqui, eu vou saber quando que eu vou poder comer esse peixe, não. Eu só como isca de tilápia. O único peixe que eu como é isca de tilápia. Eu falei, pô, tem um peixe diferente aqui, eu nem sei o que que é, pô, vou pegar. E eu genuinamente não lembro o nome do peixe. Aí eu falei aí no último episódio, eu falei que era baiacu, sei lá, eu tentei falar o nome de peixe rico, peixe de chique, carne de pinguim, eu não sei qual peixe que era. Orca, era uma orca, não sei. E aí o Alvimar falou assim: eu acho que o peixe que você comeu era merluza. E merluza é um dos peixes mais baratos que tem. Olha se o cara não quer acabar com a minha. E será que ele não sabe que eu tenho depressão, não? Ô, Alvimar, me manda um psicólogo, não manda essas coisas. Caralho, bicho. Aí ele falou: sabe que eu acho que era carne de merluza e merluza é peixe mais barato que tem. Eu falei, mano, olha esse cara, velho, ele quer acabar com a minha vida, mano. Que isso? E assim, eu não lembro, eu realmente não lembro se era merluza, mas eu acho que era, com certeza. Porque depois da carne de lagarto e esse aí agora, com certeza era merluza. E eu nem sei o que é merluza ainda. Essa informação era nova. De que merluza era um peixe. Não, na verdade esse nome eu já tinha escutado. Parece marca de sapato. De feminino. Mas que era barato eu não sabia não. Porra, comi carne de peixe barato, velho. Então o Alvimar, ele fez ele fez o quê? Acabou com a única parte boa do último episódio do meu podcast, que foi eu contando que eu tava num lugar chique comendo roupa não, comida cara. Aí ele veio e falou assim: "Não, não, seu show foi ruim, a comida era barata". E esse lugar é baratinho de ir, tá? Eu já fui, minha família já foi. Todo mundo que eu conheço já foi lá. R$ 35 o dia. Puta merda, acabou com. Não, eu tô brincando. O Alvimar, ele falou que o episódio ficou engraçado. E pelo menos uma pessoa gostou, porque eu odiei o episódio, eu quase apaguei. Então, muito obrigado, Alvimar. Muito obrigado por você estragar completamente a minha história. Mas eu vou continuar contando do jeito que eu contei, tá? Se alguém me perguntar se eu já comeu alguma coisa diferente, eu falei, mano, já comi carne de lagarto. E já era, fi. Quem vai desmentir? Só o Charlinho, mas o Charlinho. Ninguém entende o que ele fala. Então é isso, agora que eu já comecei a desabafar aqui nesse podcast, queria fazer a parte merchandise, mas eu vou tentar fazer mais rápido, que é o quê? Se inscreve aí, rapaziada, no canal do YouTube, tá bom? Se inscreve no canal do podcast, se inscreve no canal de cortes, que tá saindo vídeo toda semana. Sempre tô postando vídeo novo do corte lá no canal. O canal tá crescendo bastante, assim. O último vídeo lá eu fiquei falando do Bolsonaro, veio umas velhas me xingar. O vídeo passou de 400 visualizações, o que é bastante pro canal, assim, porque o canal tem 400 inscritos, então meio que passou de visualização o número de inscritos, sabe? Então se inscreve lá no canal, o link tá na descrição aí. O canal de cortes também. Segue lá nas redes sociais, no caso o Instagram, André Otávio Podcast. Lá eu sempre posto quando sai episódio novo, quando sai vídeo novo no canal de cortes. E sempre que tiver vídeo curto, Rio, Short, sabe? Esses videozinhos assim, eu tô postando lá também. Então segue lá que não custa nada, é de graça e vai me ajudar bastante aqui. E 2026, vocês vão ver que esse podcast vai crescer o triplo do que cresceu em 2025. No final do ano você vai ver lá o negócio do Spotify. Vai ter 17 pessoas escutando esse podcast aqui. Tá bom? Então segue lá, se inscreve. E isso vai me ajudar bastante. E não custa nada no seu bolso. Vai ser só uma pessoa ajudando outra. Tá bom? Mude. Comece o ano ajudando o próximo. Principalmente se isso não custar nada pra você. Porque as pessoas, elas evitam fazer as coisas, principalmente se for mexer no bolso delas ou se for mexer na ação delas. Porque às vezes você não quer fazer alguma coisa. Você fala assim, pô, eu preciso ajudar alguém, mas eu preciso me deslocar até tal lugar, ou eu preciso fazer, eu preciso sair, eu preciso, sabe, me movimentar. Eu quero ficar deitado na cama assistindo The Big Bang Theory. Então, se você ajudar a se inscrever no canal, não vai custar nada, que é de graça, e você não vai precisar sair de casa, não vai precisar fazer nada. É só entrar, só clicar no link que tá aí na sua mão já no seu celular, e você já vai direto pro canal e se inscreve. É só 2 cliques, 3 cliques, você já está inscrito e já tá me ajudando bastante. Tá bom? Então me ajuda aí e faça uma boa ação em 2026. Caralho, tá calor, eu tô me abanando aqui com uma carta, velho. Não acredito que eu tô. Que fazem, hein? Ô rapaziada, esse episódio tá até saindo um pouco atrasado, porque
eu fiquei doente, mano. Vocês acreditam? Pô, eu fiquei doente. Na última semana do ano, eu falei pra vocês, né, que eu passei a última semana do ano, o Réveillon lá em Minas Gerais, na casa da família da minha namorada. E lá, como a gente fez churrasco, eu tava na última semana do ano, depois de quase, pô, sei lá, acho que uns 2 anos que eu fiquei aí sem beber refrigerante. De vez em quando eu dava um golinho assim, porque eu tava em algum lugar, ou, mano, já aconteceu de eu engasgar e a única coisa que tem por perto é refrigerante. Parece muito uma desculpa de alguém que quer beber refrigerante, mas já aconteceu. E aí eu falei, pô, vai ser isso aqui mesmo. E aí eu tomei o refrigerante. Mas eu só tomava nessa circunstância. Eu nunca tinha abrido uma latinha de refrigerante ou tomado um copo, sabe? Eu só de vez em quando beliscava assim, um refrigerante ou outro. Então, foi quase 2 anos nisso. E aí, na última semana do ano, eu bebi refrigerante. Não bebi pra caralho, assim, mas eu bebi, né? Eu enchi o copo e bebi churrasco, comendo, assim, pá. Não treinei, não fiz nada, então eu vivi essa vida de uma pessoa que não cuida da saúde. E aí, vivendo essa vida durante uma semana, na última semana do ano, de 2025, na primeira semana de 2026, eu fiquei doente. Ano passado, 2025, eu fiquei doente uma vez só. Depois também de vários meses. Então, maluco, faz a conta comigo. Fiquei um tempão. Ó, tá ouvindo aí? Vocês conseguem escutar? É a carreta furacão, ela passa aqui perto de casa. Que desgraça, velho. O pior é que fica tocando uns funk pesadão. A carreta furacão não toca música assim, não toca música de boa. Não, é só a precheca e a perereca e a peteca. Cara, não tem nem sentido a música. E a peteca, a xerereca e a precheca. Não faz nem sentido. E aí do nada eles dão umas buzinadas. Vamos ver se eles vão dar umas buzinadas agora. O bagulho para, filho. É uma música alta, é precheca na perereca. E do nada uma buzinada. O bagulho é louco aqui, filho. Oxi. Mas então, voltando ao que eu tava falando, né? Faz as contas comigo. Eu fiquei quase 2 anos sem tomar refrigerante. E nesses 2 anos, quase 2 anos, eu fiquei doente uma vez só, que foi durante uma época que tava todo mundo ficando doente. Sabe essa época que teve, tipo... Como é que fala? Eu não sei. Mas tava tendo vários surtos de gripe, assim, esses negócios. E aí uma dessas eu fiquei doente, né? Então, nesse meio tempo eu não tomava refrigerante. Na semana que eu volto a tomar refrigerante, eu fico doente. Mano, a culpa só pode ser do refrigerante, não tem como. Você pode me falar aí que é por conta dos vírus, que é por conta da mudança climática, que é por... Não, a culpa é da Coca-Cola. A culpa é da Pepsi, da Fanta. Com certeza, deve ter algum tipo de ingrediente nesses refrigerantes que eles ativam ele desliga, na verdade, o nosso sistema imunológico. Só pode ser isso, pô. Me explica aí, então, vai. Ah, não tem nada a ver. Tá falando que não tem nada a ver com o que eu tô falando? Então me explica, o que foi? Por que que em 2 anos, quase 2 anos sem beber refrigerante, eu não fiquei doente, e aí na semana que eu voltei a beber, que na verdade foi só alguns dias, só foram uns 4 dias só que eu bebi um pouquinho assim, fiquei doente. Hã? Me explica aí, então. Vai, você não sabe. Vai, me explica então. É refrigerante, pô. A culpa é do refrigerante. Não tem outra resposta. Então, fica a dica aí. Eu vou parar de beber refrigerante de novo. E dessa vez eu vou parar pra valer. Eu não consigo, na verdade. Não é que eu não consigo, é porque não tem pra quê, sabe? Tipo assim, pô, de vez em quando tomar um refrigerante não vai matar. Sabe? O que mata é tomar todo dia, toda hora. Aí mata. Aí é diabetes. Aí é pressão alta. É hipertensão. Sabe? Essas coisas. Mas agora, beber de vez em quando não dá nada. Então, não precisa cortar o refrigerante, mas diminuam, tá bom? Mas, mano, fiquei ruim, mano. Tanto que eu não gravei porque por causa da minha voz, que eu perdi a voz, né? Começou a zoar minha garganta. Mas assim, mano, foi o seguinte. Eu tava em casa de boa. Aí eu comecei a sentir minha garganta. Sabe quando você começa a sentir a garganta roçar? Pô, minha garganta tá roçando. Mas não tava doendo. Sabe? Quando você começa a colecionar saliva na sua boca por conta da. Sabe quando você começa. Vem aquele catarro mais grosso. Lá ele na boca. Sabe? E aí eu comecei a sentir minha garganta assim. Aí eu falei, ih, isso aqui parece quando você começa a ficar doente. Só que eu não tava ficando doente.
E aí, sempre que eu sinto minha garganta assim, o que eu faço? Eu já paro de tomar coisa gelada, eu já começo a chupar strepsius, já começo a espirrar própolis com mel na boca, sabe? Eu já sou, pô, eu sou prevenido, pô. Mas o quê? Ó, laranja, limão, água com limão, meu sistema imunológico já fica, ó, tá acontecendo alguma coisa, hein? Tá todo mundo se fortificando aqui, rapaziada. Então eu não tava ruim. Eu comecei a sentir minha garganta ruim, assim, piorar. Aí, minha garganta, ela não chegou a ficar ruim. Eu fiquei usando esses negócios, a garganta não ficou ruim, mas também não melhorou. Aí quando a garganta começou a melhorar, que eu parei de sentir isso, eu parei de tossir, sabe? Quando a minha voz já tava ficando meio ruim já. Quando eu comecei a, quando eu comecei a sentir a garganta melhorar, o meu nariz começou como é que fala? Escorrer, sabe? Escorrer aguinha também. Não era que, catarro, sabe? Sabe? Não tava zoado. Eu tava com o nariz escorrendo aguinha. Eu não sei como é que vocês chamam. Com coriza. Eu tava com coriza. E aí, tipo assim, mano, melhorou a garganta, piorou o nariz. Aí eu não tava ruim também. Não é que tava, nossa, André, você tava ruim. Não. Era só de vez em quando eu tinha que suar o nariz. Eu não tava ruim. Eu tava de boa, maluco. Eu tava bem, eu não tava doente. Eu não tava. Aí comecei a sentir minha cabeça doendo. Eu falei, pô, minha cabeça doendo. O nariz melhorou, a cabeça começou a doer. Eu falei, o que que tá acontecendo? Quando uma coisa para, a outra coisa começa. Mas eu não tava doente. Eu tava de boa. Meu corpo começou a ficar meio mole. Eu falei, mano, mas eu não tô doente, caramba. Eu não tô. Ah, André, mas sua garganta? Não tô doente. E o nariz escorrendo, você espirrando aí, e tava tudo coçando, tudo, o nariz tampado, escorrendo pra caralho, meu nariz tampado, meu ouvido tampado. Tava ruim pra caralho, mas eu não tava doente. Não tava. Aí teve uma hora que eu tava deitado, e aí eu falei, pô, vou levantar, né? Aí a hora que eu fui levantar, eu senti o corpo meio mole. E não é normal. Mas eu tô bem, ué. Por que eu tô com o corpo assim se eu não tô doente? Aí eu peguei o termômetro, né? O de sovaco mesmo. Peguei isso aí. Coloquei debaixo do braço pra medir a febre. Corpo mole. 38,4 de febre. Eu pensei, agora eu fiquei doente. Agora eu tô ruim. Agora você pode me chamar o médico. Ai, meu Deus do céu. Eu já caí no chão. Ai, socorro, mãezinha. Oh, meu Deus. Oh, mamãe querida. Eu já comecei a ver a luz branca. Assim. Eu falei, o que que tá acontecendo comigo? O que é isso, senhor? Vai me levar já tão cedo? Ó, eu comecei a ver o ceifador da morte. O cara com machado. Machado é machado que a morte usa. Sei lá o nome daquela porra lá. Aí eu fiquei doente, rapaziada. Aí eu falei, quer saber? Vou me entregar também, tô nem aí. Ah, eu tava lutando contra tudo isso, falando que eu não tava doente, falando que a garganta era só uma gripezinha, falando essas coisas. Eu falei, quer saber agora também? Deitei na cama e falei assim, alguém me salva. Chama o médico, chama a ambulância, chama a polícia, chama qualquer coisa. Eu tô doente, caramba, tô doente. Não fala comigo não que eu tô doente. Os outros iam falar comigo, falam, não fala comigo, eu tô doente. Tava tendo alucinação. Eu comecei a fingir que eu tava tendo alucinação. Meu Deus, o que que essas crianças correndo aqui? Esses doentes, é doente. São 7 doentes. São 7 anãozinhos. Comecei a ficar maluco, pô. Falei que é pra ficar doente, eu vou ficar doente de verdade. Eu vou ficar doente igual besta aí, não. Eu vou ficar doente, eu vou ficar doente. Aí eu aceitei que eu fiquei ruim. Caralho, velho. Mas aí também foi tipo assim. Fiquei com febre, né? Me deu febre. Aí eu tomei um remédio pra abaixar a febre. A febre abaixou. Eu suei bastante, sabe? Quando a febre sai, né? Você soa bastante. E é mó ruim tá com febre nesse calor, mano. Tá ligado? Que a gente tá vivendo o final do mundo, né? Vocês sabem disso. E aí tá o calor do final do mundo, que é tipo 33 graus de noite. Você fala, que isso, mano? O sol tá lá fora e nós não tá vendo ele? Apagaram o sol e ele continua lá. E o bagulho, um calor do caralho e eu com febre, mano. E aí quando a febre começou a passar, eu comecei a suar da febre e suar do calor. Tava um calor desgraçado, assim. Mano, o bagulho foi ruim, mano. Pra dormir assim foi ruim pra caralho. Mas aí também passou a febre, tomei os remédios, o nariz já tinha melhorado, a garganta já tinha melhorado. De boa. Foi tipo assim, eu fiquei acho que 30 minutos doente. Eu acho que foi o tempo que eu fiquei ruim. 30 minutos. Deve ser algum recorde, né? A pessoa que ficou
menos tempo no mundo doente. Ela pegou um vírus e 30 minutos depois ela já tinha eliminado do seu corpo. Mas agora eu já tô bem já. É só a minha voz que ela demorou um pouco pra voltar, tanto que eu não gravei na segunda-feira, como eu costumo gravar, por conta da minha voz, que eu tava sem voz mesmo, assim, e não tinha como, né? Eu ainda tá voltando, eu tô sentindo que ela tá começando a falhar já, mas já tá bem melhor. Então, foi só isso, só, e eu já tô bem já, mas vou frisar aqui de novo, zero refrigerante, tá bom? Vou parar de comer besteira, vou voltar ao que eu tava fazendo antes do ano virar e acabar comigo. Rapaziada, a sociedade está doente. A sociedade como um todo está mal. Porque é o seguinte, como eu falei, eu fiquei doente, né? Fiquei ruim assim. E aí, mano, nesse período que eu fiquei ruim, a única coisa que eu conseguia e queria fazer, não sei, mano, parecia uma parada mais forte, eu diria, do que eu. Porque acho que meu corpo ele tava mais fraco. Então essa coisa ela meio que se fortificava em mim, lá ele mil vezes. Mas é o seguinte, quando eu tava ruim, nesse período que eu fiquei doente, a única coisa que eu queria fazer, mano, era ficar de boa com o celular, tá ligado? Ficar no celular. Peguei o celular e fiquei no celular. Sabe, eu ainda não cheguei ao nível de ficar rolando o feed igual um idiota, sabe? Ficar entrando no vídeo e... Aí rola outro vídeo... Rola outro... Esse vou mandar... Não cheguei nesse nível, eu acho que eu preciso ter uma doença muito forte pra eu chegar nesse nível. Mas assim, porque eu não sou de ficar muito no celular, né? Só que doente, mano, eu só queria ficar deitado no celular, cara. Eu não sei, mano. E aí a única coisa que eu fazia era ficar jogando palavra cruzada, né? Eu gosto de jogar palavra cruzada. E eu ficava jogando palavra cruzada. Às vezes eu entrava no YouTube, assim, pra ver se tinha algum vídeo da galera que eu assisto, se tinha alguma coisa nova. Se tinha, sabe? Ficava mexendo nas minhas coisas. Mano, eu não sei, mas a vontade de ficar no celular era mais forte. E aí eu percebi que todo mundo fica no celular, né? As pessoas, elas ficam no celular. Eu já tô bem, eu não fico no celular o dia inteiro. Eu fico no celular o mínimo possível, assim. Então, os outros gostam de ficar no celular, pô. Os outros ficam no celular. Qualquer oportunidade que tem, fica rolando feed. Você entra no ônibus, no ponto de ônibus, a pessoa. Você vê todo mundo com o celular na mão. Mano, é uma cena assim, estranha. Você entra em qualquer lugar, mano, as pessoas tudo com o celular na mão. Tá ligado? Já entrou deixa eu ver, tipo, não, lotérica não, que eu acho. Banco, talvez. Um banco, assim. Porque o banco demora um pouco mais para atender. Mas já entrou. Ah, já sei. Já entrou em clínica de qualquer coisa médica, tá ligado? Entra em clínica médica, nem vai lá pra fazer um exame. Vai ser muito estranho também. Chega lá e pergunta alguma coisa. Fala, qual que é a rua Aracuri? Sei lá. Mas você entra lá, porque se entrar sem nada também, as pessoas vão achar você uma pessoa muito... Ninguém vai te perceber também que tá todo mundo no celular. Mas você vai ver, é todo mundo no celular, mano. Mano, eu juro pra você, eu acho que as únicas pessoas que não estão no celular são pessoas velhas. Se você for numa clínica onde só tem gente jovem, você vai ver que vai ter só gente no celular. Se tiver pessoas velhas no meio, a chance da pessoa velha não estar com o celular é muito mais baixa. Porém, se ela tiver no celular, a chance de ela estar com o óculos um pouquinho baixo, segurando o celular lá longe assim e mandando um áudio para Dirce, Dirce, eu comprei uma flor. É muito grande. Então, mano, as pessoas, elas ficam no celular no dia a dia. A vida delas são ficar no celular. Então, todo mundo tá doente. Tá ligado? Minha conclusão? Vocês conseguiram chegar onde eu cheguei? Na minha ideia? Eu fiquei no celular porque eu tava doente. Mas eu combato, quando eu tô bem, eu combato esse vírus do vício de ficar no celular, ficar no feed, rolando o feed. Sabe? Ficar com o celular na mão, com a tela na cara o tempo todo. Então eu deixo isso de lado. Eu consigo vencer esse. Só que quando eu tava doente, eu não conseguia fazer isso. Era mais difícil. E a sociedade, as pessoas não conseguem fazer isso. Então, logo, as pessoas estão doentes. Tá todo mundo doente. Rapaziada, tá todo mundo doente. Quando você vai na casa da sua tia, e aí tá todo mundo sentado na sala, com a televisão ligada e com o celular na mão. Todo mundo doente.
Dá um de pirona pra eles. Se você entrar numa clínica e você vê todo mundo com celular, você fala assim, rapaziada, vocês estão no lugar certo. Porque aqui tá todo mundo doente. É verdade, lá faz sentido, né? Eu falei que as pessoas estão. Mano, mas eu não sei, assim, eu acho que. Mas também o celular virou uma parada que, que eu vi, mano, que a tendência pros próximos anos agora saiu. Também assim, é aquilo lá, né? Uma pessoa fala, três segue e vira tendência. Mas eu vi que uma parada que virou tendência, eu não lembro o nome, mas são atividades sem o celular. Tá ligado? Tipo assim, você ir no parque, ficar conversando no parque. Isso aí virou uma atividade, virou uma parada, tipo, fora da curva. Virou um incentivo, mano. Porque as pessoas estão tão vidradas no celular e telas, não só o celular, mas tipo telas em geral, que elas não fazem mais nada, mano. As crianças não vão, não brinca na rua, tá ligado? Essas coisas. Balada, não é mais a mesma coisa balada. O jovem, o número de jovens que saem pra noite é muito mais baixo, porque a maioria tá no celular, tá na tela, tá jogando, tá assistindo. Tá ligado? A tela, ela tá consumindo a vida social das pessoas, mano. E aí tá tendo uma nova tendência, que eu esqueci o nome, qual que é o nome da parada. Mas é uma parada que incentiva você fazer coisa. Então, você fazer as coisas que você fazia, sei lá, que as pessoas faziam há 10 anos atrás, pô, há 10 anos atrás é 2016, pô. O celular já tava uma parada é, universal, assim, onde todo mundo já tinha celular, mas eu acho que não tinha o tanto de opção, assim, que a gente tem hoje, de rede social, de vídeos, sabe? Então, mano, você sair pra brincar de vôlei na quadra da sua rua virou uma parada que precisa ser organizada e precisa de estudos e essas coisas pra poder tirar você das telas, mano. Caralho, olha aí, olha o que a gente tá virando, mano. E, e eu sempre, toda vez que eu vejo uma parada assim, a única coisa que eu lembro é daquele filme Wall-E, lembra? Eu não lembro muito bem, eu não lembro qual que é o enredo desse filme, não lembro a história desse filme. Mas eu só lembro daqueles gordão sentados naquelas cadeiras onde eles faziam tudo. Lembra? Que tinha esses gordão, eu nem lembro também. Tipo assim, mano, eu não lembro nada do filme. Eu só lembro dos gordão sentados nessas cadeiras e tinha uma tela na frente deles. E essas telas eles conseguiam jogar, eles conseguiam conversar com as pessoas. Lembra? Eles faziam tudo por essa tela. A gente tá virando isso, mano. Eu só consigo imaginar essa direção do mundo do jeito que a gente tá vivendo. A gente vai virar um bando de gordão que fica sentado na tela. Caralho, mano. Que loucura, né, rapaziada? Que doideira. Bom, é isso. Ai, o que mais aconteceu, hein? Ah, essa semana o Wagner Moura, representando o Brasil, representando os patriotas de direita do brasileiro, ganhou o Globo de Ouro, né, mano? Caralho, que maneiro. Ano passado foi a Fernanda Torres e esse ano o Wagner Moura. 2 anos consecutivos com o Brasil sendo premiado lá nos Estados Unidos, concorrendo aí como atrizes e atores de grande nome. Que o Wagner Moura tava concorrendo com The Rock, com Michael B. Jordan, tá ligado? Com os malucos pica, assim. Com quem mais? Quem mais que tava? Não lembro. George Clooney, eu acho que tava, não tava? Não sei. Mas tá ligado? Os malucos pica, igual a Fernanda Torres tava concorrendo também com a Angelina Jolie e os caralho. E aí você vê o Brasil levando isso, e aí os patriotas ficaram malucos, né? Os patriotas. Caralho, é muito engraçado. Como é que a galera consegue fazer isso, mano? Nossa, velho, os malucos conseguem distorcer qualquer coisa e levar pro lado político, mano. Tudo. Caralho, tudo. Mano, eu vi, eu juro pra vocês, no dia que o cara ganhou lá, o Wagner Moura ganhou, quando que foi? Foi na segunda-feira, eu acho, né? Não, foi no domingo de noite, então eu tava dormindo que eu vou ficar vendo porra de Globo de Ouro. Sou otário, mas nem tanto. Na segunda-feira de manhã, quando tava saindo todas as reportagens, tanto em coisa nacional quanto internacional, assim, mostrando o rosto do Wagner Moura, mostrando que, pô, porque assim,
o Brasil não é conhecido pelo cinema, tá ligado? E aí quando o Brasil ganha alguma coisa no cinema, alguma coisa grande, igual concorrendo com os caras grandes, alguma coisa importante sim, é claro que é tá ligado? De você exaltar e você apontar o dedo e mostrar o que tá acontecendo. Caralho, é igual do nada, imagina o Brasileirão. Todo mundo sabe que no Campeonato Brasileiro, os times mais fortes são aí, os principais, assim, que vocês conhecem aí, que eu também não sei muito bem, mas é Corinthians, Palmeiras, São Paulo, tá ligado? Santos, né? Santos não. É, sabe, esses times Flamengo que tá ganhando aí os paradas. Aí do nada, o 15 de Jaú ganha o Campeonato Brasileiro, tá entendendo? Do nada, o 15 de Jaú, maluco. Saiu lá do interior de Jaú, eu acho. Eu não sei de onde que fica o 15 de Jaú. Nem sei se existe. Mas tá entendendo? O 15 de Jaú. Do nada, ele é o campeão brasileiro. Toda a mídia esportiva vai falar: olha isso, que loucura. O 15 de Jaú foi campeão brasileiro. Tá ligado? Aí imagina, o 15 de Jaú ganha a, a, a porra da Libertadores. Caralho, o 15 de Jaú, do nada. Ninguém nem tava esperando. Aí viu que ele tava jogando ali, ganhava um jogo ou outro, fazia um gol ou outro. Do nada, os malucos foi campeão da Libertadores. Toda a mídia nacional e internacional vai falar, porra, velho, do nada, um time que saiu do nada, sem ninguém saber quem que era, que não tem histórico nenhum de vitórias. De repente, ganha? Caralho, tem que apontar. E o Brasil, se tratando de cinema, o Brasil é o 15 de Jaú, pô. O Brasil não tem nada, assim. Claro, tem filme bom, mas o Kim Jae também tem partidas boas. Tem gols bonitos que foram feitos lá, jogadas bem ensaiadas, sabe? Só que não é conhecido pelo grande público. O Brasil também, o cinema brasileiro, tem grandes filmes, grandes atores, grandes representantes. Mas, assim, a gente não é conhecido por isso, tá ligado? E aí, quando o brasileiro vai lá e ganha, todo mundo fala. E aí, no dia que ganhou, os caras já postando assim: ganhou o Globo de Ouro, então vai pra Cuba. Mano, nada a ver, pô. Tá ligado? E assim, eu não vou falar o nome do comediante, mas é um comediante que eu tenho no WhatsApp e ele postou no status dele. Então vai pra Cuba. Mano, não tem nada a ver, pô. E aí, a única coisa que eu consigo pensar é o seguinte: uma vez eu e o Thiago Ferreira, que é comediante também, a gente tava num show e aí tinha um cara lá que ele era esses doidinhos de direita também, tá ligado? E aí eu e o Thiago, nós ficou falando pra ele, porque, tá ligado? Mas tipo assim, ele era um maluco extremo pra caralho, assim. Ele ficava falando, porque, tá ligado? Pensa, coisa assim que os caras da direita falam que a gente acha engraçado. Nós ficou falando, não vou ficar falando aqui também, porque às vezes você pode interpretar errado ou falar alguma besteira. Mas nós ficou entrando na mente dele, fingindo que a gente concordava com o que ele falando. Que ele tava falando, mas a gente tava falando dos absurdos, muito absurdo, assim. E aí eu e o Thiago ficava olhando e dando risada, assim. Cara, foi muito engraçado. E aí esse comediante é a mesma coisa, pô. E aí eu não vejo a hora de um dia encontrar ele só pra eu poder fazer a mesma coisa. Caralho, é muito engraçado, pô. Tá maluco? Eu queria fazer também pro outro lado. É porque o outro lado não é tão engraçado. Mas dá pra fazer também, pô. Só tem doidinho, mano. Caralho. Os caras levam tudo pra política, mano. O que tá acontecendo? Mas aí o maluco saiu aqui do Brasil. Você viu a Anaconda do Wagner Moura? Saiu aqui do Brasil. O maluco fez Narcos, pô. Tem que respeitar. Já assistiu Narcos? Como é que ele foi ganhar só hoje? Eu acho que ganha muito pelo histórico, né? Porque o maluco fez Narcos? Tu é doido, né? É. Plata ou plomo. Sabia que Narcos foi um dos primeiros gatilhos que eu tive pra estudar espanhol? Porque quando eu assisti Narcos, eu falei, caralho, maluco, eu quero muito virar um cartel do colombiano, do México. Eu quero muito virar o Pablo Escobar brasileiro. É, não o jeito de viver, né? De levar a vida, mas o jeito de falar. Eu queria falar, é plata ou plomo? Tá ligado? Eu queria trabalhar no mercado e a pessoa vir pagar e eu falo, é plata ou plomo? É débito ou crédito? Tá entendendo? Então eu falei assim, pô, eu quero aprender espanhol. Mas aí eu desisti por vários motivos, assim, várias vezes. Esse ano foi o. Não, ano passado, né? Foi o ano que eu consegui manter firme. Mas não é esse o assunto. Eu queria falar que o Pablo Escobar, do Wagner Moura, foi o precursor de eu gostar do espanhol. E ele atuou pra caralho também. Muito foda a série, assim. Então acho que ganha muito também pelo que já foi, né? Não só pela obra. Ou seja, ou é só pela obra também, vai saber.
É, mas o Wagner Moura saiu aqui do Brasil e foi conquistar Hollywood. Wagner Moura foi lá e não só conquistou, como ele roubou o prêmio dos americanos lá. Que seria o vitorioso, né? E aí, você vendo isso, né? Você consegue entender um pouquinho o Donald Trump. Porque, porque os caras lá do Donald Trump, os Donald Trumpers, eles ficam falando, estão roubando os empregos, estão roubando meus empregos. E realmente, eu acho que os caras iam lá e roubava começava a roubar o emprego de piscineiro. Ninguém quer ser piscineiro. Aí vinha um mexicano e pim, piscineiro. Aí, pô, não quero cuidar do meu jardim. A piscina tá limpa, mas o jardim como tá feio, eu não vou cuidar. Não acho nenhuma mão de obra aqui. Hernández, tienes um primo? O Hernandes, claro, meu querido. Aí chamou o Soares. Aí pronto, é o Hernandes e o Soares lá. Um limpando a piscina, o outro cortando. Aí, maluco, quando você vê, tinha mexicano, boliviano, brasileiro, venezuelano, todos esses caras aí. Um limpando piscina, o outro cortando grama, o outro entregando comida, o outro dirigindo carro. E aí os americanos falam assim, caralho, o que tá acontecendo? Tá cheio de gringo aqui. Eu tô saindo de casa, tá cheio de gringo aqui. Volta pro seu país, estão roubando nossos empregos. Ah! E todo mundo tá preocupado. Porém, não era emprego que todo mundo queria roubar. Pô, você quer roubar um emprego? Você vai roubar um emprego de um executivo, né? Pô, eu vou roubar um emprego, eu vou roubar o trabalho de um trabalho foda. Não vou roubar o trabalho do Gerson que entrega comida de bicicleta, tá entendendo? Então, era uma parada que todo mundo tinha medo, mas todo mundo ficava de boa também. Tipo assim, tô roubando nosso emprego, mas também deixa fazer, deixa fazer. Eu que não vou fazer isso aí. Agora, maluco, os caras estão roubando o emprego de ator. Eles chegaram no grandes empregos, tá ligado? Se você vê o CEO do Facebook, não é um americano mais, tá ligado? Se você vê os grandes empresários, você vai ver que os caras importantes já não são mais os americanos. Já tá chegando outras pessoas de outros países e roubando o trabalho, tá ligado? O cara mais rico do mundo é um africano. O cara é da África, pô. Um lugar que é conhecido por ser pobre. O cara mais rico do mundo é africano, tá entendendo? E aí você vai vendo essas paradas, o Donald Trump falou assim, ô, tem alguma coisa acontecendo aqui. Não, não, não. Aí ele começou a ficar desesperado. Aí agora eles estão mandando aquelas polícia lá e os policiais estão derrubando tudo, fi. Tá na rua, os caras estão pegando. Antigamente pegava só negro, pegava só latino. Agora, maluco, passou na rua, é vapo. Os caras tá, o Donald Trump tá sequestrando até o presidente dos outros países. Ah, mas é ditadura. Mas e daí? Tá sequestrando. Será que o Trump é o novo Hitler? Eu fiquei pensando. Porque todo mundo ruim que aparece, né? Todo mundo fala, pô, é o novo Hitler, é o novo Hitler. Só que assim, o Trump, ele deu um grande passo no novo Hitler, né? Caralho, ele sequestrou o cara, ele sequestrou, porra. Ele tomou um lugar. Tá ligado? O que o Hitler fez? A primeira coisa que ele fez, tomou a Polônia. E o que ele fez na Polônia? Construiu Auschwitz. O Trump, ele tomou a Venezuela. Será que vai vir um. Olha ela, eu não sei como é que. Será? Caralho. E pensando, falando nisso, inclusive, queria abrir um parênteses aqui. O Hitler era tão ruim assim? Sério, vamos falar. Vamos falar sério aqui. O Hitler realmente era uma pessoa má? Ele. Não, sabe por quê? Porque, tipo assim, nem sempre o principal ali é a pessoa ruim. Tipo assim, o Trump. O Trump ele é ruim, ele é ruim. Só que não é o Trump que tá tomando várias das decisões aí que tá acontecendo tudo isso. Tá ligado? O Trump é claro. Só que ele é ruim, ele faz coisa ruim. Mas ele é só mais uma marionete de pessoas que estão por trás usando a imagem dele e ele meio que como escudo, ou ele meio que com, tá ligado? Manobra assim pra fazer as paradas. E aí eu fico pensando, será que o Hitler, ele tem mesmo 100% de culpa em tudo que ele fez? Porque, imagina, ele fala assim,
Rapaziada, ele fala no idioma dele. Ele fala, rapaziada, tive uma ideia aqui, hein? E se a gente pegar todos os judeus, a gente arranca os judeus o Hitler era mal, tá? Não tô falando que o Hitler era do bem, não. A gente arranca os judeus de todas das casas deles e a gente manda eles para um campo de concentração. Eles vão cuidar desse campo e eles vão lá e vão colher e vão sobreviver e vão viver nesse campo sem nome. Eles vão ser só um número, porque a pior raça que existe é a raça dos judeus. O Hitler falando, né? Judeus. E aí os caras falando assim, porra, Hit, essa foi de fuder, hein? Caralho, você ficou pensando em casa. Você não foi de improviso essa. Certeza que você anotou no seu bloco de nota aí, ó. Certeza. E o Hitler, sabe como é, né? O pai aqui tá. O pai tá on, o Hitler. E aí tem um cara por trás que o cara fala assim: pô, gostei dessa ideia, hein, Hitler? Vou fazer, deixa que eu tomo conta disso. O Hitler fala: é isso aí mesmo, vai lá, toma conta lá dessa ideia genial que eu tive. Vai lá, vai lá. E o Hitler sai da sala. E aí esse cara que tá por trás do Hitler, que ele é mal, ele é pior do que o Hitler. Ele usa o Hitler como marionete. Tá ligado? E aí ele fala assim: nós vai fazer o que o Hitler falou. Mas a gente vai acrescentar uma coisinha ali, um detalhezinho. Nesse campo de concentração vai ter um lugar onde a gente coloca os judeus lá dentro e a gente dá um banho neles de um produto que eu não sei o nome e vai matar todos os judeus e a gente vai matar 100 judeus de uma vez só. E os caras, todo mundo parado olhando assim, meio assustado, fala: ô Cláudio, calma aí, pô, vamos com calma. Caralho, o Adolfinho ali acabou de dar uma ideia pra gente prender os caras pra eles escolher lá, plantar algumas coisas pra nós pra trabalhar pra gente igual escravo. Você vem logo meter uma dessa de chuveiro de ácido? Ô Claudinho, vai com calma aqui que você tá fumando, você parou de fumar, né? Você parou de fumar, você fica elétrico quando você para de fumar. E o Claudio assim, vamos, vamos. E aí os caras fez. E aí todo mundo fala, porra, o Hitler é foda. O Hitler construiu um lugar onde a produção de morte era gigantesca. Os caras construíram um lugar pra matar. Só que o Hitler, ele construiu um lugar pra plantar, na verdade. E foi o Claudinho que usou o Hitler como uma marionete, o nome do Hitler e as coisas do Hitler, pra colocar uma ideia muito pior. E às vezes o Trump, ele é o Hitler brasileiro. Só que ele assim, ele tem ideias ruins. Ele fala assim, e se a gente é, comprar mais barato o óleo, como é que fala? O combustível, o petróleo da Venezuela. Aí o Claudinho americano, né? Fala assim, boa ideia, Trump. Boa ideia. Aí o Trump, às vezes eu tenho umas ideias boas. O pai tá on, E ele sai da sala. Aí ele fala assim, nós não vai comprar barato porra nenhuma, não. Nós vai invadir a Venezuela e sequestrar o Maduro e deixar ele preso aqui em Nova York. E a gente vai tomar conta da Venezuela. E lá dentro a gente vai criar um campo de concentração. Vai saber, pô. A gente não sabe qual vai ser os próximos passos dessa novela do novo Hitler. Mas parabéns pro Wagner Moura. Eu queria deixar aqui. Meus parabéns pra ele. Será que ele tá escutando isso aqui? Deve estar, né? Ai, rapaziada, sabe uma coisa que eu fiquei muito feliz, assim, e orgulhoso de mim? Porque, assim, vamos falar sério. É, comedicamente falando, em se tratando de comédia, esse ano, prevejo que será uma merda pra mim. E eu tô tentando programar e alinhar minha cabeça pra não ficar bitolado nisso, pra não estragar as coisas boas que vão acontecer durante esse ano com a coisa ruim que vai ser a comédia pra mim durante esse ano de 2026. Então eu já tô prevendo isso, tá? Então, vai ser muito ruim pra mim. Outra coisa que eu prevejo, que eu acho que não vai ser bom também, é a minha parte física de treinos de corrida. Porque assim, eu queria esse ano correr com uma frequência maior, sabe? Ter um ritmo de treino maior, investir, comprar tênis, comprar, sabe, roupa de corrida, participar de provas de rua. Porque ano passado acho que eu participei de uma só, talvez, eu nem lembro. Mas eu queria participar de provas de rua, sabe? Medalha e participar, tá ligado? Levar um pouco mais a sério essa parada da corrida, assim, treinar com mais afinco, né?
Porém, eu já comecei a sentir dor no joelho essa semana já. Então não sei se também em se tratando de saúde física, se vai ser um bom ano pra mim. Mas tem uma coisa que eu tô feliz e eu tô orgulhoso nessas duas primeiras semanas do ano, pra mim, que foi a leitura, mano. Porque eu gosto de ler, né? Eu leio assim, eu leio todo dia e quando eu fiquei doente, que eu falei que eu fiquei doente, eu fiquei bastante tempo no celular. Uma das coisas que eu fiz foi ler bastante. Eu fiquei lendo lá, que eu tenho um aplicativo de livro, né? Então eu fiquei lendo bastante. Inclusive, se você aí. Uma dica de leitura: baixa o aplicativo Esquilo. Se você tiver conta, não é conta que fala, como é que é? O chip da Vivo, se você usar a operadora Vivo, dependendo do seu plano, você tem o acesso ao Esquilo de graça. Não tem todos os livros disponíveis no aplicativo, mas já tem uma estante com bastante título lá. E é bem legal, assim. E aí eu leio bastante por lá, né? E aí eu tô com a meta, assim, esse ano de ler espanhol também, ler inglês, espanhol e português. E eu já tô lendo em livro em inglês. E, mano, eu acho que no dia 2 eu já acabei meu primeiro livro, assim. Muito legal, quando você acaba. Pô, o dia 2, tá ligado? O dia um, ele basicamente é um domingo. E aí, domingo, você meio que tá na casa de alguém, tá ligado? Eu tava lá em Minas, eu terminei o meu primeiro livro em Minas Gerais. Tá entendendo? Eu nem tinha voltado ainda pra Campinas e eu já tava lendo meu primeiro livro. Então tem que dar um desconto pra mim de parabéns. E aí eu já li já 3 livros esse ano, eu tô no quarto já. E, pô, 2 semanas, já tô no meu quarto livro? Respeita, né? O pai tá brabo. É, eu espero conseguir manter essa frequência de leitura até o final do ano. Mas eu queria falar sobre os livros que eu li, porque eu queria, sei lá, vai que isso de certa forma incentiva você a ler também. Vai que você tava com um plano de ler esse ano e, e ainda não conseguiu colocar em prática, e às vezes, escutando eu falar aqui, pode te dar um gatilho pra você começar a ler. Mas o primeiro livro que eu li, ele chama, marquei aqui, deixa eu ver aqui pra eu não falar besteira. O primeiro livro chama Feliz pra Caramba. Ele é um livro bem legal, assim. Ele é um livro de um autor brasileiro, não lembro o nome, não marquei aqui. Mas ele é um livro. Tipo assim, você consegue ver que é um livro de uma pessoa que não. Eu acho que não tem o costume de escrever tanto. Assim, é um livro dessa galera que se aventura como autor, mas não vive disso. Quer dizer, eu não sei também, eu tô julgando às vezes a pessoa, e nem sei. Eu espero que seja, né? Mas é um livro bem legal, é um livro que fala sobre luto, porque conta a história de um senhorzinho que ele perdeu a esposa, né? Depois de, sei lá quantos anos juntos, ele perdeu a esposa e os dois moravam juntos sozinho. E aí ele tinha a rotina dele com ela e tal. E aí de repente ele perde ela e ele meio que não consegue superar essa perca que ele teve. E aí ele meio que fica mal, sabe? Ele não consegue fazer as coisas direito, começa já a ficar meio, sabe, envelhecer mais rápido, ele começa a sofrer o luto, só que sem sofrer o luto, sabe? Ele meio que não aceitou, e aí ele fica só sofrendo, na verdade. E aí a filha dele, que tá reformando a casa dela, precisa sair de casa pra fazer a reforma, e aí ela passa junto com o filho dela um tempo na casa desse senhor, né, do pai dela. E aí, junto com ela e o menino pequeno, eles meio que juntos, assim, cada um tão passando por algum momento, sabe? Ela tá passando pelo momento do trabalho, de perder a mãe também, e tentar ajudar o pai, o senhorzinho, né, o pai dela, de sofrer o luto. O menino que nem sabia que a avó tinha morrido, porque a mãe tinha mentido. A mãe falou que ela tinha ido viajar, sabe? Então o menino descobre que perdeu a avó e precisa lutar com isso. E sabe? Então é vários dilemas, assim, cada um superando de um certo jeito a morte da mãe, assim, da esposa, né? Da avó. E, mano, é um livro bem legal. É um livro curtinho também. É bem maneiro de ler, assim, bem gostoso de ler. E, pô, valeu a pena pra caramba, assim. Como o primeiro livro do ano, eu achei feliz. Eu achei legal. Eu achei muito pesado, assim, um tema muito pesado, né? Começar o ano com como superar o luto. Caralho, é foda, né? Mas eu gostei pra caramba, assim. Então, não sei se você vai ler esse livro, mas se você ler, vai ser uma leitura rápida. Tanto que eu li em 2 dias, assim. 2 sentadas lá ele 1000 vezes, você acaba. E é bem legal, mano. Vale a pena. O outro livro que eu li já é totalmente contrário. Esse livro, assim, eu não recomendo pra ninguém.
Se você aí tá pensando em ler, foge desse livro. Não, na moral, o livro chama A Cor do Horizonte. Também é de um autor brasileiro. Só que, mano, tipo assim, a história do livro é a seguinte: é um casal que eles eram muito apaixonados e tudo mais, assim e tal. E aí eles estão passando numa crise de relacionamento. Os dois sabe, eles moram junto, mas eles estão meio que, sabe, tão distante um do outro, sabe? Cada um fica quieto no canto, ele chega do trabalho e nem fala com ela. Ela já fica meio no canto dela, aí meio que um fica num lado, outro fica do outro da casa e tal. E aí, enquanto eles estão passando por isso, o que acontece? A pandemia, 2020, lembra? Acontece a pandemia. Então, ao mesmo tempo em que eles estão junto, mas estão separados, eles têm que ficar junto, sabe? Eles não têm pra onde correr. Os dois têm que ficar dentro de casa junto. Então eles têm que resolver os problemas dele. E aí ela passa por uma crise de depressão muito forte, assim. Aí ele ajuda ela, então eles meio que vai se reconectando. Aí depois de um tempo, ele começa a ficar mal por conta da pandemia, desperta algo nele assim, e aí ele começa a ficar doente, e aí ela que tem que ajudar ele, sabe? Então, é meio que o livro sobre o dilema de um casal, assim, que tá passando por um momento difícil e que para piorar, eles ainda têm que fazer isso durante uma pandemia onde eles não podem sair de casa e existem várias limitações assim no relacionamento. E eles precisam descobrir jeitos de, sabe, de resolver os problemas dele. Tipo assim, eu acho que a ideia do livro não é ruim. Assim, eu acho que o tema, tá ligado? O tema é um tema aceitável. Porém, mano, o que me fudeu pra ler esse livro, que eu quase não terminei, eu quase desisti no meio do livro, é que esse filho da puta desse autor, que eu não lembro o nome, na verdade, eu nem sei o nome dele. Não é que eu não lembro, é que eu nem me passou pela cabeça eu decorar o nome desse filho da puta desse autor. Tô brincando. O problema desse livro é que o cara que escreveu, ele quis escrever como se ele fosse a Clarice Lispector brasileira. Como se ele fosse o Machado de Assis, tá ligado? Porque assim, o livro não se passa em 1236, em 1929. Não, o livro passa em 2020, mano. E aí, na hora que os dois vão conversar, ele fala: Mas a senhorita gostaria de me ausentar por. Sabe? Tentando falar difícil. Mano, ninguém fala daquele jeito. Tá ligado? Se fosse um livro antigo, porque às vezes você lê uns livros antigos, livro de época, que as pessoas falam de um jeito, que era o jeito que eles falavam, eu acho. Porque eu não tava lá. Então, você entende. Você fala assim, pô, eu não tava lá. Não sei se eles falavam desse jeito. Mas talvez sim, porque. Sabe? Mas em 2020, eu sei que ninguém falava assim, vós me daria conselhos, sabe? Pô, vai tomar no cu, caralho. E aí, mano, era um diálogo grandão de um diálogo que nunca, maluco, nunca vai acontecer. Nem das pessoas mais cultas do mundo. Se você colocar o Leandro Carnal, que ele fala certinho, junto com quem? Sei lá, com qualquer fila da puta aí que fala certo também, você colocar os dois pra conversar, nenhum dos dois vai conversar com o diálogo usando a linguagem que esse filho da puta usou nesse livro. E aí, mano, o foda é que isso distancia. Porque assim, o livro até que tava legal, a história é interessante, mas me distanciava, porque eu falava, caralho, ninguém fala assim, mano. Não parece real, não parece. Sabe, você falava, porra, ó a carreta furacão passando. Será que vai ter a buzinada? Olha lá, ó a música, ó. A precheca, perereca, pequeteca. Caralho, velho. Carreta Furacão tá bombando hoje, hein? Geralmente passa uma vez só aqui. É a segunda vez que tá passando já. A hora que eu tava voltando do trabalho, eles estavam na minha frente, assim. Maluco. Não tinha ninguém, assim. Tinha um fofão, um Homem-Aranha e um cara aleatório em cima. E aí o bagulho cheio de luz piscando e tocando a perereca da precheca, da perereca. Mó brisa, mano. Não sei qual que é a ideia dos caras. Bom, mas voltando aqui pros livros, né? Então, esse livro mano, caralho, eu fiquei bravo, hein, mano. Caralho, eu li esse livro. Eu terminei de ler porque ele também não é tão grande. Só que ele tava muito chato, mano. Eu demorei mais pra ler ele. Muito chato, muito chato. Pô, escreve numa linguagem, tá ligado? Porque assim, eu pelo menos prefiro uma linguagem mais moderna, né? Deve ter gente que prefere esse tipo de linguagem. Mas eu prefiro uma parada mais, sabe? Mais real, sei lá. Por mais que não seja real, por exemplo, eu já li livro de ficção que meio que se passa com outro planeta e pessoas indo de um lugar pro outro, tá ligado? Só que na hora do diálogo,
A pessoa fala, vamos correr. O outro fala, vamos, tá ligado? Tipo umas paradas assim. Bora, porra! E o outro, vai, caralho. Não, me concederia a licença de passar por este. Sabe, vai tomar no cu, cara. Ninguém fala assim, não. Então, o jeito que ele colocou o diálogo, na hora que ele tava narrando a história, tipo, ela entra no quarto, sabe? Essas coisas. Isso aí dava até pra aceitar. Mas na hora que era o diálogo. Ah, e ele também colocou umas referências que eu comecei a ficar puto. Porque tem uma hora lá que o casal, pra se distrair, porque eles ficavam na televisão, vendo televisão, né? E a televisão só passava notícia ruim. E isso meio que aumentava a ansiedade deles, sabe? Isso piorava o quadro deles, assim, por conta da pandemia. E aí eles combinaram de que eles iam assistir filme, que eles tinham um monte de DVD. Quem tem DVD também? Ah, não, outra mentira. Um monte de DVD e eles também tinham. Por que não tem Netflix, né? Por que não colocou Netflix? Tinha DVD e tinha música. E aí ele começou a falar. E aí ao toque de Tom Jobim, com o piano de Elton John, com um pouquinho do jazz clássico de B.B. King. Sabe, tá ligado? Começou a querer colocar umas referências só pra mostrar que é rebuscado. Mano, eu fiquei puto, tá ligado? Ah, vai tomar no cu, caralho. Mas eu terminei de ler. Não gostei muito, não. Não recomendo. A Cor do Horizonte. Mas aí um que eu terminei hoje, que é bem legal, que é a biografia do Marcelo Tais, mano. Caralho, muito legal, mano. Mano, o Marcelo Tais é muito foda. Eu não sabia disso. Não sabia. A única coisa que eu sabia do Marcelo Tais é que ele tava no CQC. E aí, quando ele tava no CQC, os caras falavam muito do Castelo rá tim Eu falei, caralho, o Marcelo Tais é o cara do. Como é que ele falava? Era o professor Tiburcio, né? Tinha algum refrão, não é? Bordão, professor Tiburcio? Porque sim, não é resposta. Era ele que falava isso, eu não lembro. Mas sabe, o Marcelo Tais, a referência que eu tinha dele era do CQC, mano. E aí eu li esse livro dele, chama. Deixa eu ver aqui o nome. Pra eu não falar besteira. É Rindo que se aprende. Mano, a história dele é muito foda, mano. O maluco nasceu lá aqui no interior de São Paulo. E aí os pais deles era professor. E aí ele foi pra. Ele foi pra aeronáutica. Não é aeronáutica. Mano, ele acho que era aeronáutica, sei lá. E aí depois ele foi estudar engenharia. Aí ele foi pro video show. Mano, ele apresentou o video show durante um tempo. E aí ele foi morar em Nova York, tá ligado? Mano, ele tem uma carreira muito foda. Se eu não vou falar a carreira inteira dele, porque eu não lembro também. Também porque não interessa pra vocês, né? Se vocês interessar, vai ler o livro que vale a pena pra caralho. Mano, a história dele é muito foda. Ele passou por vários bagulhos, assim, meio playboyzão, assim. Dá pra ver que playboy. O vô dele era, tipo, presidente da Barbacena, sei lá. Presidente. Prefeito de Barbacena. É, meio político, assim, sabe? Ele tinha as influências, sabe? Não era um cara pobre que saiu do nada. Ele era um cara que tinha alguma coisa ali. Não tinha tanto, mas também não faltava, sabe? É porque às vezes você acha assim, pô, o cara saiu do nada. Não saiu do nada, né? Pô, tinha tá ligado? Ele tinha umas influências ali, umas mãozinhas, sabe? Então no caso dele foi assim, ele é um maluco playboyzão que cresceu na vida. Mas a história dele é muito foda, o tanto de coisa que ele fez. Mano, o projeto, tá ligado? Uma coisa que eu não sabia. O Telecurso 2000, lembra do Telecurso 2000? Você acordava de manhã, colocava na Globo e tava passando lá. Como é feito o plástico? Aí mostrava todo o processo do plástico, assim. Mano, o Telecurso 2000, quem produzia e escrevia e roteirizava é o Marcelo Tais, mano. E eu acho que existe até hoje. Tá ligado? Mano, o maluco tá envolvido no Telecurso 2000, pô. E parece que o Telecurso 2000 é o maior curso do mundo. É o curso que alcança mais pessoas. Porque assim, ele é um curso. Eu lembro que quando eu fazia Senai, tinha telecurso. O professor lá, quando ele ia entrar em algum assunto, e aí ia falar sobre algum tipo de aço, alguma coisa assim, de vez em quando ele colocava vídeos do telecurso. E, mano, o maluco, tá ligado? Ensinando no Senai, passa em vários cursinhos de preparatório, assim. Maluco, o maluco tá participando, tá ligado? Olha a dimensão da coisa que ele faz, mano. Muito foda. Se você tiver interesse, né, em conhecer mais a história do Marcelo Tais, não só por isso, mas por toda a parte que ele fala da educação, como ele construiu, não construiu, né, mas como ele ajudou a Cristal, como ele ajudou a construir o rá o Castelo rá todo, mano, é muito foda. Na moral, eu fiquei abismado assim, e esse livro ele é uma biografia, mas não é uma biografia igual às outras, tipo, alguém escrevendo a biografia de alguém,
ou a pessoa escrevendo a própria biografia. Mano, é tipo um podcast, só que legal, tá ligado? Porque a, a biografia é uma entrevista. Então é tipo. É uma entrevista escrita. E aí o cara vai lá e fala assim: ai, como é que foi o seu começo? Igual o Igão do Podpah. Como é que foi o seu começo? E aí o Marcelo Tais, eu nasci em Barbacena. E aí ele vai contando, e aí é tipo uma conversa. E aí ele meio que vai passando por todas as coisas que ele passou na vida dele até chegar na onde ele tá, assim, durante o processo do livro. E é muito foda, mano. É tipo um podcast, assim. Um podcast legal. Porque podcast de entrevista é chato. Só o meu que é legal. Mas o meu não tem entrevista. Então é o meu podcast solo. E é o melhor podcast do Brasil. Mas vale a pena pra caramba. A biografia do Marcelo Tais. Inclusive é de 2014. Na época existia CQC ainda, quando esse livro saiu. Eu tava terminando o Senai. Eu assisti os vídeos do telecurso no Senai. E aí essa biografia foi lançada. E eu nem sabia. Eu devia ter começado a ler antes. Bom, mas é isso. Acabou. Já tá muito grande esse episódio aqui. 1h05. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Se é que alguém chegou. Tamo junto. Tenha uma ótima semana. Um grande beijo na bunda de cada um de vocês. Lembre-se, hein? Doe órgãos. E é nóis. Tchau, tchau e tchau, tchau. Porque sim, não é resposta.